Turno da noite. Aquele momento em que o resto do mundo dorme e você está sozinho batalhando contra o sono, fazendo seu trabalho. É exaustivo, é chato e muitas vezes assustador. Especialmente se o seu escritório é um lugar que durante o dia explode de vida, mas à noite vira um cemitério de manequins e lojas vazias. Estou falando dos shopping centers após o fechamento. Você entra esperando encontrar só pó e lixo para limpar ou câmeras para vigiar, mas o que você encontra é algo muito, muito pior. Se você já sentiu um frio na espinha inexplicável no seu local de trabalho à noite, sabe que algumas histórias são reais. Hoje, vamos mergulhar nos relatos de segurança, faxineiros e funcionários que tiveram seus turnos noturnos transformados em pura agonia. Vem comigo e descubra por que ninguém quer pegar o turno da noite no shopping. Se vocês ainda não fazem parte dessa comunidade de corajosos que enfrentam o desconhecido, verifiquem se estão inscritos. Não quero que percam o próximo pesadelo guiado. A névoa úmida de São Paulo abraçava a cidade na noite em que comecei meu turno, por volta das 11 no Cidade Jardim. Eu trabalhava como vigilante noturno, um trabalho que muitos acham tedioso, mas eu até que gostava da quietude. As lojas escuras, os corredores vazios, tinham uma paz nisso. Principalmente depois que a gritaria do dia sumia, e só sobrava o zumbido suave dos sistemas de ventilação. Meu percurso noturno era sempre o mesmo. Começava no térreo, passava pelo estacionamento subterrâneo e depois subia pelos 4 andares de lojas, com especial atenção aos circuitos de segurança e às portas de serviço. Nada demais. Era um emprego tranquilo até que não foi mais. Começou sutil, como tudo que te assombra de verdade. Lembro da primeira vez, era uma terça-feira madrugada. Eu estava no 2º andar, verificando as portas das lojas de grife. Tudo escuro, silêncio total, só o eco da minha própria respiração. Aí eu ouvi um chiado. Parecia o arrastar de um carrinho de supermercado, daqueles com uma rodinha emperrada, sabe? Mas não havia carrinhos no 2º andar, muito menos àquela hora, a não ser os de limpeza que ficavam trancados nos depósitos. Parei. O som parou, tive a impressão de que meu coração fez a mesma coisa. Olhei para os 2 lados do corredor, completamente vazio. O ar-condicionado soprava um ar gelado que me fez arrepiar. Deve ser o vento, eu pensei, tentando me convencer. Continuei meu caminho, mas a sensação de que não estava sozinho grudou em mim como um chiclete no sapato nas semanas seguintes. O chiado virou rotina. Sempre no 2º andar, e sempre quando eu estava por perto. Às vezes vinha acompanhado de um leve estalo, como se um cabide de metal batesse em outro. Eu passava um rádio para a equipe de monitoramento, perguntando se alguém mais ouvia algo, se detectavam algum movimento estranho nos monitores. A resposta era sempre a mesma. Negativo, João, tudo limpo. Eu comecei a ficar paranoico. Me pegava parando, segurando a respiração, só para tentar discernir a origem destes sons. Uma noite, juro, ouvi o som distinto e leve de uma sacola de papel, daquelas que as lojas de departamento usam, sendo arrastada. O som vinha da direção da perfumaria. Aquela perfumaria grandona, perto da praça de alimentação desativada. Eu me aproximei devagar, com a lanterna em punho, meu coração batendo uma bateria de samba no peito. A luz da lanterna dançava pelas vitrines escuras, refletindo manequins imóveis que pareciam me encarar. Cheguei na frente da perfumaria. Apertei o rosto na porta de vidro escura, tentando ver algo lá dentro. Nada, só as prateleiras de vidro, reluzentes à luz distante dos postes do estacionamento, e os frascos de perfume vazios onde estavam os provadores. De repente, um arrepio subiu pela minha espinha. A luz da minha lanterna, que estava apontada para dentro da loja, revelou algo que fez meus músculos congelarem. No chão, bem no centro da loja, um único, pequeno flaconete de perfume estava deitado de lado. Não era um flaconete completo, cheio de líquido, mas um daqueles minúsculos de amostra que você ganha nas compras. E não era suposto estar lá. Nenhuma amostra era deixada no chão. O cheiro de algo floral, doce e um pouco empoeirado, um cheiro que eu não reconhecia, invadiu minhas narinas. Eu recuei, tropeçando nos meus próprios pés. Minha mente gritava que não era possível. Aquela loja estava trancada desde as 22h, não havia como nada ter entrado ou saído, muito menos um frasco de amostra naquela noite. A coisa escalou. Poucos dias depois do incidente do flaconete, eu estava fazendo minha ronda de costume. Cheguei ao 2º andar. O silêncio era profundo, pesado. De repente, a temperatura caiu uns bons graus. O ar ficou pesado, quase denso. E então eu vi. Não foi um som, foi uma visão, era uma silhueta. No final do corredor, perto da escada rolante que dava para o 3º andar, uma figura esguia e alta estava parada, de costas para mim.
Parecia uma mulher vestindo um casaco comprido e escuro. Ela estava parada, imóvel, mas a forma como a luz fraca das luzes de emergência a contornava fazia parecer que ela tremeluzia. Como uma TV com sinal ruim. E o som do carrinho de compras estava lá de novo, um chiado abafado, como se estivesse vindo de algum lugar atrás dela, ou talvez dela mesma. Meu coração parecia querer explodir pela minha garganta. Eu não conseguia mover um músculo, mas também não conseguia desviar o olhar. A figura não se virava. Ela apenas estava lá. Eu forcei a voz a sair. Ei. Quem está aí? Minhas palavras ecoaram no corredor vazio e foram engolidas pelo silêncio. A figura não respondeu. Não se moveu. Mas então, lentamente, ela começou a se afastar. Sem virar o corpo, ela parecia deslizar para trás, em direção à escuridão da escada rolante. Não havia movimento de pernas, não havia o som de passos. Era como se ela estivesse sendo puxada para trás por uma força invisível. E o chiado do carrinho ficava mais forte. Tão forte que parecia estar na minha cabeça. Eu senti um frio que não era do ar-condicionado. Um pavor primitivo. Quando a silhueta finalmente desapareceu na escuridão da escada rolante, eu me forcei a correr. Corri como nunca tinha corrido na vida, para o andar de baixo, para a sala de segurança. Eu estava tremendo, suando frio. Contei tudo para o meu supervisor, Roberto. Ele me ouviu com uma expressão séria, mas seus olhos mostravam uma pontinha de incredulidade. Ele disse que eu devia estar cansado, que turnos noturnos faziam a gente ver coisas, mas não me convenceu. Na semana seguinte, eu pedi demissão. O Roberto até tentou me convencer a ficar, dizendo que eu era um dos melhores vigilantes, mas eu sabia que não aguentaria mais uma noite naquelas condições. A ideia daquela mulher silenciosa, com seu chiado fantasma de carrinho, rondando o segundo andar, me tirava o sono e a paz. Nunca mais voltei ao Cidade Jardim à noite. E até hoje, quando ouço o chiado de um carrinho de supermercado com a rodinha emperrada, mesmo que seja de dia, na feira, um arrepio desce pela minha espinha. Porque sei que o shopping não é só um conjunto de lojas. É um lugar que guarda memórias, energias e, talvez, clientes que nunca foram embora de verdade. Clientes fantasmas, eternamente à procura de algo que nunca vão encontrar. Ou que já encontraram e agora só querem companhia. A vida de segurança noturno num centro comercial pode ser surpreendentemente calma. Pelo menos é o que eu pensava antes daquele turno. Chame-me Daniel. Eu trabalhava no Northwood Mall, um centro comercial de tamanho médio, um pouco datado nos arredores da cidade. Os turnos noturnos da meia-noite às 8 da manhã eram geralmente sossegados. Eu fazia as minhas rondas, verificava algumas portas e passava uma boa parte do tempo na sala de controlo, a olhar para os monitores. A ver corredores vazios e montras escuras na maior parte das noites. O silêncio era o meu companheiro, um silêncio profundo, quase pesado, que só era interrompido pelo zumbido distante da ventilação ou, ocasionalmente, pelo estalar de dilatação do edifício. Era um silêncio que dava para pensar, para ouvir os próprios pensamentos, mas naquela terça-feira, o silêncio parecia diferente. Era uma noite de janeiro gelada, com o vento a uivar lá fora. Eu comecei o meu turno como sempre, fiz a primeira ronda pelas lojas do piso térreo. Tudo normal. Por volta das 3 da manhã, decidi ir até ao polo de restauração no segundo andar. Era minha rotina. Verificava se as portas da cozinha estavam trancadas e, por vezes, gostava de me sentar numa das cadeiras, mesmo no meio daquele vasto espaço iluminado pelas luzes de emergência, e comer o meu lanche. Dava a sensação de ter todo o lugar para mim. Quando o elevador abriu para o segundo andar, um cheiro estranho atingiu-me. Não era o cheiro habitual de restos de fast food, nem o cheiro a lixívia que a equipa de limpeza usava. Era algo diferente, algo adocicado e denso. Parecia um caramelo queimado ou talvez açúcar a cozer por tempo demais, mas com um toque metálico quase enferrujado por baixo. Franzi o nariz. Que estranho, pensei. A limpeza deveria ter terminado por esta altura. Caminhei em direção ao polo de restauração. As mesas e cadeiras estavam alinhadas, perfeitamente limpas, as luzes de emergência a projetar sombras compridas e distorcidas.
O cheiro tornou-se mais forte e eu comecei a investigar. O cheiro parecia vir de uma das bancas de comida, especificamente da antiga pastelaria Sweet Delights, que tinha fechado há uns 6 meses. As grades de metal estavam puxadas, claro, mas parecia que o cheiro estava a vazar por baixo delas. Aproximei-me, o meu coração a acelerar um pouco sem motivo aparente. O ar ali parecia mais denso, quase pegajoso. Inclinei-me e tentei espreitar pela fresta por baixo da grade. Não consegui ver muito, apenas o chão escuro e a parte inferior de um balcão. Mas o cheiro, nossa, o cheiro era avassalador agora. E à medida que eu inspirava, não era apenas doce e metálico. Havia um tom suculento como carne estufada por horas. Uma combinação bizarra e nauseabunda. Enquanto estava ali curvado, ouvi um som úmido, como um mastigar suave, mastigar e sugar. Parei. O silêncio voltou, mas agora estava preenchido por estes sons na minha mente. Deve ser o vento, eu tentei convencer-me. Algum cano. É um edifício antigo, mas o som não parecia vir do edifício. Parecia vir de dentro da pastelaria fechada e então ouvi um clique metálico. O som de algo a cair no chão. Engoli em seco. Olhei para o meu rádio. Devia chamar alguém, a recepcionista da segurança. Para quê? Para dizer que estava a ouvir mastigares e cheiros estranhos numa loja vazia. Iam pensar que eu estava louco. A curiosidade, ou talvez a estupidez, levou a melhor. Tentei empurrar as grades, mas estavam bem trancadas. Rodeei a banca e encontrei uma porta lateral, a que dava para a área de serviço, que provavelmente estaria encostada. E estava. Não completamente fechada, mas entreaberta, o que era estranho, pois tinha a certeza de que a tinha trancado na última ronda. Empurrei a porta devagar. Entrei na escuridão, a luz do meu telemóvel a cortar as sombras. A cada passo o cheiro ficava mais forte, e os sons que antes eram indistintos agora eram mais claros. Estavam a vir da cozinha. Mastigar, sugar, e agora um som fraco de algo a ser arrastado. Respirei fundo. Apontei a luz para a cozinha. O que vi fez o meu estômago dar um nó. A mesa de trabalho central da cozinha, que antes era de aço inoxidável brilhante, estava manchada. E não eram manchas de pó. Eram manchas escuras viscosas que pareciam frescas. E espalhados pela mesa estavam os resíduos. Pequenos pedaços pegajosos, alguns amarelados, outros avermelhados, como se algo tivesse sido descuidadamente desfiado ali. Não eram migalhas de pastelaria. Eram grumos quase, tecidos. A luz do meu telemóvel tremeu na minha mão. E então viu no canto mais afastado da cozinha, por trás de uma máquina de massa coberta por um pano, havia uma figura. Não tinha uma forma definida, mas era alta, curvada, com uma silhueta que parecia demasiado grande para aquele espaço. Estava a mover-se, lenta e deliberadamente. E a sua mão, se é que se podia chamar aquilo uma mão, estava a mover-se de forma consistente, a raspar algo de um dos balcões e a levá-lo àquilo que parecia ser a sua boca. Houve um som. Um som rascante. E nesse momento fui atingido por uma onda de um fedor insuportável, algo podre e doce ao mesmo tempo, que me fez recuar um passo. A figura parou. Parou de mastigar, o ar congelou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Não consegui ver os seus olhos, não consegui ver o seu rosto, mas senti. Senti que estava a olhar diretamente para mim. Uma sensação de pavor indizível envolveu-me. Não havia palavras para o que eu estava a sentir. Era como se a minha alma estivesse a ser sugada para um buraco negro. O som de um clique metálico veio mais uma vez. E desta vez, um pequeno objeto redondo e escuro rolou da mesa, bateu no chão e rolou em minha direção. Quando a luz do meu telemóvel o iluminou, eu vi que não era nenhum pedaço de comida. Era um olho, humano. E ainda brilhante, com um brilho úmido, a refletir a luz. Com um grito sufocado que mal saiu da minha garganta, virei-me e corri. Corri como nunca tinha corrido na minha vida, sem sequer olhar para trás. Bati na porta lateral e atirei-me para fora do polo de restauração. Eu podia senti-lo. Eu podia sentir a presença por trás de mim, a arrastar-se naquele espaço escuro e silencioso. Não parei, até chegar à sala de controlo, a respiração ofegante, o coração a martelar contra as minhas costelas, como se quisesse saltar para fora do meu peito. Tranquei a porta e sentei-me, a tremer incontrolavelmente, os olhos arregalados, fixos nos ecrãs onde eu podia ver os corredores do centro comercial, vazios e silenciosos. Como se nada tivesse acontecido. Consegui aguentar o resto do turno, sentado ali na sala de controlo, a minha mente a gritar em silêncio. Eu não chamei ninguém, não consegui. Como explicaria o que vi, o que senti, o cheiro, o olho no dia seguinte, quando entrei no centro comercial de manhã com os primeiros raios de sol, a multidão de pessoas, o barulho, as conversas, tudo parecia uma benção. Mas nunca mais consegui ir ao polo de restauração. Sinto o cheiro, mesmo agora, anos depois. Aquele cheiro doce, metálico e podre. Nunca mais trabalhei no turno da noite no Northwood Mall.
E sempre que passo por um centro comercial, especialmente quando sinto um cheiro invulgar ou ouço um barulho estranho, por mais inofensivo que possa ser, uma parte de mim ainda se pergunta: o que é que se alimenta lá quando as luzes se apagam e o mundo vai dormir? E terá aquilo, naquela pastelaria, alguma vez encontrado mais um pedaço para o seu festim noturno? A pergunta assombra-me, e o cheiro, ainda me persegue nos meus pesadelos mais sombrios. Se o som dos corredores vazios à noite te dá calafrios, cliquem no botão de curtir. Cada like é um eco do medo compartilhado. Era um daqueles finais de semana de outono, quando as folhas começam a ceder e a noite chega mais cedo. Eu estava no turno da noite, como sempre, no shopping, o Golden West Mall. Esse lugar é minha segunda casa há anos. Conheço cada loja, cada canto, cada crepitar das estruturas antigas. É um trabalho calmo, monótono na maior parte do tempo. As luzes cintilantes, os corredores vazios, o eco dos meus próprios passos, é quase terapêutico às vezes naquela noite. Meu trabalho era um pouco diferente. O alarme da vitrine das joias preciosas disparou na madrugada. Falso alarme, claro. Acontecia o tempo todo, mas significava que eu teria que ir até o setor 7, a ala leste, a mais antiga e, francamente, a mais esquecida do shopping. Fico feliz porque a maioria dos funcionários não vai lá. É um emaranhado de lojas abandonadas, sem luzes, sem lojas funcionando. É lá que o estoque não vendido de várias lojas fica guardado. É como um enorme depósito. Peguei minha lanterna, meu rádio e minha prancheta e fui em direção ao setor 7. O ar lá era diferente, mais frio, com um cheiro de papel velho e mofo. Não havia janelas, então a escuridão era completa, a não ser pelos feixes da minha lanterna. Os corredores vazios pareciam se estender infinitamente, e o silêncio era tão denso que parecia preencher meus ouvidos enquanto verificava as portas e janelas das lojas abandonadas. Ouvi algo. Um som suave, quase inaudível a princípio. Parecia um murmúrio. Parecia vir de algum lugar adiante em meio à escuridão. Parei, prendendo a respiração, e inclinei a cabeça, esperando para ver se ouvia de novo. Nada, engoli em seco e continuei o meu caminho, dizendo a mim mesmo que era apenas a minha imaginação, que o silêncio estava me pregando peças, mas então ouvi de novo. Mais alto desta vez. Um soluço e depois um choro. Não era um choro de bebê nem de criança. Era o choro de uma mulher. Um choro abafado, embargado, como se estivesse tentando se conter, mas não conseguisse. Meu coração começou a acelerar. Havia alguém aqui. Mas quem e por que alguém estaria aqui? O shopping estava completamente vazio, a não ser por mim e pela equipe de segurança. Tentei manter a calma, pensando que talvez um cliente tenha se trancado acidentalmente no shopping. Acontecia às vezes, embora fosse raro no setor 7. Afinal, lá não tem nenhuma loja em funcionamento. Mas o choro não parecia de alguém trancado. Parecia a dor mais profunda que eu já tinha ouvido. Parecia uma mulher que estava chorando pela perda de algo muito importante. Liguei para o meu supervisor no rádio. Mark, estou no setor 7. Acho que ouvi alguma coisa. Parece um choro. A voz de Mark veio rachando pelo rádio. Choro? Você está brincando, certo, David? Não há ninguém lá além de você. Você está exausto, vá para casa. Não, Mark, estou falando sério. É um choro de mulher. Parece que ela precisa de ajuda. Está vindo da área de armazenamento, eu acho. Houve uma pausa do outro lado. David, se você continuar com essa fantasia, vou ter que registrar uma ocorrência. Não brinque com isso. Desliguei o rádio. Eu sabia que Mark não acreditaria em mim. Na verdade, ninguém acreditaria. Abri a porta de uma das lojas abandonadas para ver se o som ficava mais claro. O choro estava definitivamente vindo dali de dentro, do fundo da loja. Minha lanterna tremia em minhas mãos. O cheiro de mofo era mais forte agora. Eu podia ver pilhas de caixas empoeiradas, manequins quebrados e prateleiras vazias. A voz, o choro, parecia estar escondido em algum lugar, mas assobrava o lugar. Chupei o ar com os dentes. Olá, eu disse, minha voz um pouco mais trêmula do que eu esperava. Tem alguém aqui? Eu sou da segurança.
Posso ajudar? O choro parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que o choro. Eu podia sentir calafrios subindo pela minha espinha. A escuridão parecia se mover, as sombras se aprofundando. Virei minha lanterna para todos os lados, procurando qualquer sinal de movimento. Nada. Apenas as caixas se amontoando, as bonecas velhas e poeirentas. Olhando para mim com seus olhos de vidro Dot, comecei a me afastar lentamente, meus olhos fixos na área de onde o som havia vindo. Eu estava prestes a sair da loja quando ouvi. Não foi um choro, foi um sussurro, tão perto que parecia estar respirando no meu ouvido. Você me encontrou? Eu gritei. Um grito agudo misturado com o ranger de dentes. Deixei minha lanterna cair, ela rolou pelo chão, seus feixes de luz dançando selvagemente, iluminando de forma intermitente as prateleiras de vidro, dando a impressão de um espectro se materializando por um instante. Corri para fora da loja, tropeçando nas minhas próprias pernas, o coração batendo forte no meu peito. Eu podia sentir o vento gelado em minha nuca, embora não houvesse janelas abertas nesse local. Consegui sair da loja. Corri como nunca tinha corrido na minha vida, sem sequer olhar para trás. Minha única intenção era me afastar daquele lugar o mais rápido possível. Dot, eu não parei até chegar de volta ao balcão de segurança principal, sob as luzes brilhantes e familiares. Minhas mãos tremiam e eu estava ofegante. Mark me olhou com uma expressão confusa. David, o que diabos? Eu a ouvi, Mark. Ela falou comigo. Ela estava bem atrás de mim. Mark pegou o rádio. Carlos, vá para o setor 7, área de armazenamento no andar de baixo. David está tendo uma crise. Acho que ele achou que viu ou ouviu alguma coisa lá. Eu sabia que ele não ia acreditar. E francamente, no dia seguinte, quando o sol estava alto e eu podia ver o mundo claramente, com o som familiar do shopping se preparando para abrir, eu mesmo comecei a duvidar. Eu estava cansado, estava estressado, tinha imaginado tudo, mas o sussurro, você me encontrou. Eu ainda conseguia ouvi-lo em meus pesadelos. Dot, eu nunca mais aceitei outro turno da noite no setor 7. Agora, quando patrulho o shopping, evito o lado leste. Mas a verdade é que, às vezes, quando estou sozinho nos corredores vazios no meio da noite, ainda sinto um calafrio. E me pergunto o que ou quem estava realmente me esperando lá, nas sombras do setor 7. E será que um dia ela vai me encontrar de novo? Era o meu primeiro turno noturno. Um frio na barriga, a gente sempre sente, não é? Aquele medo do desconhecido. Me chamo Lucas e era novo na equipe de segurança do Shopping Elegância. O nome soa chique, mas à noite, meus amigos, é só um monte de concreto e vidro, escuro, e em silêncio cheguei por volta das 22h, quando as últimas lojas já estavam fechando e os seguranças do turno diurno se preparavam para ir embora. O burburinho diurno, as risadas, a música ambiente, tudo isso dava lugar a um silêncio que parecia sugar o som de tudo ao redor. Meus passos ecoavam no mármore polido do corredor principal, um som estranhamente alto na imensidão vazia do shopping. Meu colega, o seu Antônio, um senhor já grisalho e com anos de casa, me deu as últimas instruções. Lucas, é tranquilo, dá uma volta nas lojas a cada 2 horas, verifica as portas, vê se não tem ninguém. O mais chato é o silêncio. Ele engana a gente, ele disse, com uma voz rouca e um sorriso que não alcançava os olhos. Eu não entendi bem o que ele quis dizer com o silêncio engana, mas logo entenderia. A primeira hora foi tranquila. Fiz minha primeira ronda, as lojas arrumadas, os manequins com seus olhares fixos e inexpressivos, parecendo nos observar. As luzes de emergência davam um brilho fantasmagórico aos corredores. O cheiro de produtos de limpeza se misturava com um leve resíduo de perfume e fast food que resistia no ar por volta da meia-noite. Comecei a sentir o peso do silêncio. Era opressor como um véu pesado caindo sobre mim. Eu conseguia ouvir os meus próprios batimentos cardíacos, o zumbido quase imperceptível das câmeras de segurança. Foi então que ouvi. Um som que parecia vir de longe, um sussurro suave. Parecia uma melodia, mas quebrada, como se alguém estivesse cantando, mas com a voz falhando. Congelei no lugar. Lucas, é o silêncio.
Ele engana a gente, a voz do seu Antônio ecoou na minha mente. Mas aquilo não era o silêncio brincando comigo. Era real, o som vinha do andar de cima da praça de alimentação. Eu peguei meu rádio, mas hesitei em chamar. Era meu primeiro turno, não queria parecer um novato assustado. Decidi subir. Cada degrau da escada rolante desativada parecia estalar sob os meus pés. O som da melodia, antes distante, ficou mais claro. Era uma canção de ninar antiga, daquelas que nossas avós cantavam. Mas a voz era de uma criança. Uma criança pequena e triste. Cheguei ao andar da praça de alimentação. As cadeiras empilhadas, as mesas vazias, o chão limpo. O som vinha do centro da praça, perto daquele chafariz decorativo que fica desligado à noite. Eu andei devagar, com a mão no cacetete, meu coração batendo forte no peito. Quando me aproximei, a melodia parou abruptamente. O silêncio voltou ainda mais pesado. Eu olhei em volta, mas não havia ninguém. Meu nome foi sussurrado bem perto do meu ouvido. Lucas. Eu pulei para trás, a lanterna na mão, apontando para todas as direções. Nada. A pele do meu braço arrepiou de cima a baixo. O cheiro de talco de bebê, doce e suave, encheu o ar. Eu respirei fundo, tentando me acalmar. Deve ser o sono, eu tentei me convencer. Mas eu não estava com sono. O medo me mantinha acordado, com os olhos bem abertos continuei a ronda, mas sempre com a sensação de estar sendo observado. Na loja de brinquedos, ouvi um clique suave, como se um brinquedo tivesse sido ligado. Voltei lá, mas os bonecos estavam imóveis, seus olhos de vidro fixos. Em uma das prateleiras, um ursinho de pelúcia que antes estava deitado, agora parecia ter sido sentado. O cheiro de talco estava lá de novo. Intenso doce, eu comecei a transpirar frio. Que tipo de brincadeira era aquela? Ou será que havia mesmo alguém no shopping? Eu cheguei a ligar para o seu Antônio, descrevi o que estava acontecendo. Ele suspirou. Lucas, como eu disse, o silêncio engana, mas às vezes ele revela. Ele disse: o shopping já foi construído em cima de um antigo orfanato. A área central era o pátio. Dizem que às vezes as crianças voltam. Elas só querem brincar, mas não gostam que as ignorem. Minha espinha gelou. Um orfanato? Aquilo não estava no meu treinamento. O resto do turno foi uma batalha contra o meu próprio psicológico. Cada sombra parecia se mover, cada ruído distante parecia um sussurro. Eu ouvia passos leves atrás de mim, mas quando me virava não havia nada. O cheiro de talco de bebê me seguiu pelos corredores, uma lembrança constante de que eu não estava sozinho perto das 6h da manhã. Quando o sol começava a aparecer e as primeiras luzes do shopping eram acesas, eu senti um alívio imenso. As portas se abriram para os primeiros funcionários das lojas, e o burburinho, antes irritante, agora era bem-vindo. Entreguei o turno, exausto. O seu Antônio me olhou com os olhos que pareciam ter visto demais. E então, Lucas, entendeu o que te disse? Ele perguntou. Eu assenti, incapaz de articular uma palavra. Eu não queria pensar no que tinha acontecido no dia seguinte, voltei para o turno noturno. Quando andava pelo corredor principal, passei em frente à loja de brinquedos. Lá no meio da prateleira, o ursinho de pelúcia estava em pé de frente para a porta. E ao lado dele, um pequeno rastro de pó branco, com o cheiro inconfundível de talco de bebê. Eu não chamei ninguém. Apenas continuei andando, com a sensação de que no shopping elegância, o turno noturno nunca era realmente feito sozinho. E o silêncio ao silêncio. Ele realmente engana, mas às vezes ele fala. E o que ele fala, você nunca esquece. Pensando nos segredos que um lugar guarda quando ninguém está olhando. O que vocês acham que o shopping esconde à noite? Compartilhem suas teorias nos comentários. A noite sempre foi a minha preferida. Aquela calmaria antes do caos do dia seguinte, o silêncio que engole os sons da cidade e o cheiro de limpador de chão misturado com o ar-condicionado do shopping. Eu sou o Roberto e há quase 10 anos, minha rotina era ser o zelador noturno do maior shopping da cidade. Era um trabalho solitário, mas eu gostava.
Tinha meus fones de ouvido para as primeiras horas, e depois era só eu e meus pensamentos, enquanto varria, encerava e esvaziava lixeiras por aqueles corredores desertos do shopping. Durante o dia, era uma explosão de cores e sons. Lojas vibrantes, crianças correndo, a música ambiente que nunca parava. Mas à noite ele se transformava. As luzes principais se apagavam, deixando apenas uma iluminação fraca de segurança, que projetava sombras longas e fantasmagóricas. As vitrines, antes cheias de vida com seus manequins coloridos, agora pareciam olhos vazios, me observando das lojas escuras. Uma das minhas rotas noturnas favoritas era o setor de moda. Havia uma loja de departamento particularmente grande, com dezenas de manequins. Eram todos iguais, altos, magros, completamente brancos, quase sem feições. Eu sempre os via como parte da paisagem, até aquela noite. Era uma terça-feira, já passava das 2 da manhã. Eu estava na praça de alimentação, perto do meu fim de turno, quando percebi que tinha esquecido meu balde e alguns panos na loja de departamento. Praguejei baixinho e voltei, o carrinho de limpeza rangendo levemente no corredor silencioso. Quando cheguei, a loja estava ainda mais escura que o normal. As luzes de segurança ali eram mais espaçadas. Abri a porta de serviço que dava para o estoque e entrei, tateando a parede até encontrar o interruptor. A luz fraca do estoque se acendeu, iluminando pilhas de caixas e mais manequins desmontados. Peguei minhas coisas e me virei para sair. Foi então que eu a vi. No centro da loja, na vitrine principal, havia um manequim diferente. De cabeça baixa, os braços pendurados. Eu tinha certeza de que aquele manequim estava na seção de roupas masculinas, mais ao fundo, quando passei por ali na minha ronda anterior, por volta da meia-noite. Tinha me chamado a atenção por estar de pé, sozinho, enquanto os outros daquela seção estavam sentados. Mas agora ele estava ali, na vitrine de destaque, como se tivesse sido movido. Pensei que um colega do turno da tarde pudesse ter reorganizado a vitrine, mas isso não fazia sentido. Ninguém trabalha até essa hora, e a loja estava trancada desde o fechamento. Balancei a cabeça, talvez eu estivesse cansado e minha memória estivesse me pregando peças. Passei por ela, agora de corpo inteiro, rumo à saída principal da loja. Na noite seguinte, a coisa se repetiu. Eu estava varrendo o piso de um dos corredores do primeiro andar, quando olhei para a vitrine da mesma loja de departamento. E lá estava ele, o mesmo manequim de cabeça baixa, braços pendurados, mas desta vez no corredor de sapatos femininos, próximo a uma prateleira vazia. Eu me lembro perfeitamente de tê-lo visto na vitrine principal na noite anterior, e antes, na seção de roupas masculinas, meu coração começou a bater mais forte. Não era cansaço, não era engano. Aquele manequim estava se movendo, mas como não havia ninguém no shopping além de mim, e porque o manequim era ridículo, coisas inanimadas não se movem. Eu decidi que iria investigar. Na noite seguinte, levei meu celular comigo. Eu passei devagar pela loja de departamento, fazendo minha ronda. Quando cheguei na seção de sapatos, lá estava ele, parado no mesmo lugar onde eu tinha visto. Tirei uma foto para ter certeza. Continuei minha ronda, verificando o resto do shopping, tentando me concentrar no trabalho. Minha mente, no entanto, estava em alerta máximo. Fui até o arquivo morto buscar umas fichas antigas, na parte de baixo do shopping, umas coisas de inventário. Demorei umas 2 horas ali. Quando voltei, já eram quase 3 da manhã. O silêncio do shopping era pesado, quase palpável. Fui até a loja de departamento, o coração batendo forte no peito, e lá estava ele. Não no corredor de sapatos femininos, mas agora em frente aos provadores, com um dos braços levemente erguido, como se estivesse esperando alguém. Um arrepio desceu pela minha espinha. Era impossível. Eu peguei meu celular e comparei a foto que tinha tirado horas antes. Era o mesmo manequim. Eu senti um calafrio tão intenso que fez meus dentes rangerem. Aquele não era um manequim comum. Eu comecei a falar sozinho, baixinho, tentando me acalmar. É só um plástico, Roberto, é só um plástico. Mas eu não estava convencido. O ambiente no shopping parecia ter mudado. Aquela calmaria de antes me parecia agora sufocante. Eu decidi filmar. Liguei a câmera do celular e apontei para o manequim. Fiquei ali, parado, observando. Os segundos se arrastavam como horas. Eu não conseguia desviar o olhar. De repente, a câmera capta algo, um movimento quase imperceptível. O braço do manequim, que estava levemente erguido, baixou um pouco mais. Eu juro, foi sutil, mas eu vi. Quem está aí? Minha voz saiu mais como um sussurro assustado. O silêncio me respondeu. Eu comecei a tremer incontrolavelmente. Aquele não era só um manequim se movendo. Era como se estivesse me observando, me estudando. Minha cabeça girava. Eu não conseguia explicar. A lógica dizia que era impossível. Mas meus olhos, o meu medo, me diziam o contrário. Eu comecei a me sentir tonto, o suor escorrendo pela minha testa. Eu não aguentei mais.
Eu larguei o celular no chão, larguei o carrinho de limpeza e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, para fora da loja, para fora do shopping. Por todos aqueles anos, eu me senti seguro ali dentro. Mas naquele momento, eu não queria mais saber o que o shopping escondia. Eu precisava sair. Cheguei em casa, ofegante. Minha esposa, que estava acordada lendo na sala, me olhou assustada. O que aconteceu, Roberto? Você está branco? Eu não conseguia falar, eu só queria chorar. As palavras não saíam, eu apenas neguei com a cabeça. Eu nunca contei a ela o que aconteceu. Como eu poderia explicar? Nunca mais voltei àquele shopping. Não como zelador noturno, pelo menos. Eu pedi demissão no dia seguinte, sem dar muitas explicações. Inventei uma doença, qualquer coisa para justificar minha saída. Preferi perder o emprego do que arriscar ficar mais uma noite naquele lugar, com aquele manequim. Às vezes, quando passo de carro perto do shopping à noite, vejo as luzes de segurança acesas. E me pergunto, ele ainda está lá se movendo, para onde ele vai depois que o último cliente sai e o porteiro tranca as portas? O que ele faz no escuro enquanto ninguém observa? Eu não sei. E honestamente nunca mais quero saber. Aquela história para mim ficou inacabada, e talvez seja melhor assim. Algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas. Era uma sexta-feira chuvosa, lá por volta das 11 da noite, quando as luzes brilhantes da Central Plaza se apagavam, uma a uma, e o vasto labirinto de lojas e corredores se transformava em um lugar totalmente diferente. Eu sou o Lucas e há 5 anos a noite era o meu dia. Eu era um dos seguranças do turno da noite, e o mal, que durante o dia fervilhava de gente, a noite era o meu reino silencioso. A maioria das pessoas pensa que trabalhar à noite é chato, monótono. E na maior parte do tempo era. Horas e horas caminhando, verificando portas, acendendo e apagando luzes, olhando para telas de segurança onde nada acontecia. Mas havia algo sobre o Central Plaza à noite que sempre me manteve alerta. Não era medo no começo, mas uma sensação de que o lugar respirava de forma diferente quando o sol se punha. Minha rota habitual começava no térreo, perto da praça de alimentação, e ia subindo andar por andar até o estacionamento da cobertura. Naquela noite, a chuva batia forte nas claraboias de vidro, criando um som constante de tamborilar que ecoava pelo silêncio. As lojas escuras pareciam cavernas, os manequins silhuetas embaçadas na penumbra, e o cheiro residual de pipoca e perfume se misturava com o ar frio e metálico do ar-condicionado. Na maioria das noites, eu me sentia mais como um zelador gigante do que um segurança. Mas por volta da meia-noite, algo começou a mudar. Era sutil no início, os sons, pequenos, quase imperceptíveis, um ruído suave vindo da loja de brinquedos no segundo andar, como se algo tivesse caído. Eu verifiquei as câmeras, andei até lá, mas não encontrei nada. As prateleiras estavam intactas, os ursos de pelúcia com seus olhos de botão fixos no vazio. Eu me encostei, pensando que talvez o cansaço estivesse me pregando peças, mas então, uma semana depois, aconteceu de novo. Desta vez na área da livraria, um sussurro. Eu juro que ouvi. Era muito baixo para decifrar as palavras, mas tinha a melodia inconfundível de uma voz. Girei minha lanterna pelo labirinto de estantes, a luz dançando sobre os títulos dos livros. Nada. Apenas o silêncio denso e pesado. Comecei a me sentir observado, não de uma forma ameaçadora necessariamente, mas como se houvesse uma presença sutil, acompanhando meus passos. Comecei a fazer desvios na minha rota. Parava de repente no meio de um corredor e ficava parado, ouvindo, e foi em uma dessas noites que eu ouvi o som inconfundível de passos leves arrastando-se. Não eram meus nem de nenhum dos meus colegas que estavam em outras áreas do mal. Vinham do andar de cima, na área das lojas de roupas. Coração disparado, subi as escadas, 2 degraus de cada vez, minha lanterna tremendo ligeiramente na minha mão. Quando cheguei lá, as luzes de emergência lançavam um brilho fraco e verde-azulado sobre as passagens. O som havia parado. Segui em frente, o silêncio quase ensurdecedor. Abri o portão de segurança de uma das lojas de departamentos, a que ficava na esquina.
As roupas penduradas balançavam suavemente com a brisa do ar-condicionado, e foi então que eu vi. No canto mais afastado da loja, onde ficavam os provadores, havia uma silhueta, não era um manequim. Era muito magro, curvado, e a forma era humana. Meu sangue gelou. Olá, chamei, minha voz um pouco mais alta do que o pretendido, ecoando estranhamente. A figura não se moveu. Não parecia me notar. Era como se estivesse vivendo em um mundo diferente. Mas ao mesmo tempo, eu senti que ele sabia que eu estava ali lentamente, dei um passo à frente. 2 passos. O ar na loja parecia mais pesado, mais frio. A figura estava de costas para mim. Eu conseguia ver o cabelo comprido e emaranhado batendo nos ombros. Parecia velho. Sua postura era de alguém que carregava um fardo invisível. Com licença, senhor, o shopping está fechado. Preciso que o senhor saia. Nenhuma resposta, nenhum tremor. Eu estava a poucos metros de distância agora, minha lanterna focada na sua nuca. E foi então que a figura se moveu. Lentamente, como um mecanismo enferrujado, começou a se virar. Eu vi um braço levantar, muito devagar, e apontar para uma das roupas mais velhas penduradas ali. Um vestido de veludo escuro, meio escondido, foi nesse momento que eu vi. O que devia ser o rosto da pessoa, ou a falta dele. O que eu vi foi uma superfície lisa, escura, como se a luz estivesse sendo absorvida. Não havia olhos, nariz, boca. Apenas um vazio, e então um som. Um som que não era de uma voz humana. Era um respiro sibilante, uma espécie de assobio baixo e prolongado que parecia vir de dentro do próprio ar. E o ar gelou ainda mais. Eu não sei como reagir. Meu corpo agiu por conta própria. Eu dei um grito gutural e caí para trás, tropeçando em mim mesmo. Levantei, cambaleando e corri. Não olhei para trás. Corri pelos corredores escuros, o eco dos meus passos reverberando, meu coração batendo forte no peito como um tambor de guerra. Eu não parei até chegar na minha sala de segurança, trancando a porta e me encolhendo no chão. Passei o resto da noite ali, olhando para as telas, sentindo cada sombra, cada som. Eu nunca mais vi a figura novamente, pelo menos não diretamente, mas a sensação nunca me deixou. A sensação de que o mal à noite não era apenas um prédio vazio, mas um receptáculo para algo mais antigo, algo que vivia e respirava em suas profundezas silenciosas. Eu continuo trabalhando lá. Preciso, mas todas as noites, quando as luzes apagam, eu me lembro daquela sombra, daquele vazio. E eu sei que não sou o único inquilino no Central Plaza depois que todos vão embora. Há um segredo que vive sob as luzes fluorescentes, um ser que se move na penumbra, um inquilino silencioso que reivindicou o mal como seu lar. E eu, o segurança noturno, sou apenas uma testemunha de sua existência. E às vezes eu sinto que ele ainda me observa. E com a noite caindo mais uma vez sobre os corredores silenciosos do shopping, eu me despeço por aqui. Se você ainda não está inscrito, o botão está logo abaixo. Não perca os próximos relatos que vão te tirar o sono.